O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Meus irmãos e irmãs, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem sentar-se, vocês que estão aqui, vocês que estão em casa também. Nós temos um texto muito bonito do Evangelho de hoje, porque nós falamos de uma pessoa muitíssimo importante, que inclusive no programa Você Pode Ser Feliz, hoje pela manhã, pouco antes da Santa Missa, nós falávamos que é a pessoa de José. É interessante a gente observar assim, sempre desde quando nós fomos crianças, nós somos, quando criados dentro no seio da Igreja Católica, nós temos esta devoção, temos uma devoção a Maria, sempre fomos formados assim. É olhar para Maria, nossa mãe, a mãe de Deus, a mãe de todos nós. E às vezes, nem sempre, boa parte do tempo, nós não somos acostumados a falar de José ou ter a devoção a São José. Em poucos casos, mas a maioria de nós não. Sabemos, claro, de São José, sabemos das festas quando criança, fala-se para nós, logicamente, de São José, o pai de Jesus, mas da devoção como a Maria, não. Às vezes, talvez, eu diria, devêssemos começar a pensar nisso. Porque, é claro, nós não vamos tirar a importância de Maria, e também nem tem como, e nem é a ocasião aqui, mas para lembrar que também existe essa pessoa chamada José, que teve um carinho tão especial para com Deus, que foi tão fiel a Deus, que precisa ser amado mais intensamente. Eu digo isso porque às vezes nós nos perdemos quando se trata dessa questão de José. Nós nos perdemos por quê? Porque nem sempre nós associamos essa devoção à nossa vida e às coisas que nós realizamos. E José, ele era, aliás, a igreja o trouxe como protetor, como patrono da igreja, porque ele era o protetor da Sagrada Família. José tinha não uma incumbência por obrigação, mas ele tinha um mandado de Deus por fidelidade e por amar tanto a Deus e a fidelidade que tinha a Deus, que ele assumiu para si, como eu disse antes, não como obrigação ferrenha de que ele tinha que ser o pai de Jesus, não, mas por um amor, por um carinho muito grande. Ele assumiu a Maria e a seu filho Jesus. E eu fico pensando na nossa vida comum também. Às vezes nós precisamos trazer essa imagem de José, buscar lá no nosso coração essa imagem de José, porque ela também, ela é fonte da nossa fé. E ela nos traz essa figura de José como aquele que soube ter um apreço muito grande, uma fidelidade tão grande, que nós podemos fazer isso na nossa vida também. E se nós assumíssemos isso como deveríamos, nós de fato entenderíamos muito mais o papel desse homem na vida da igreja e na vida de cada um de nós. Quando o anjo apareceu a José dizendo assim, olha, não tenha medo
daquilo que vai acontecer com você. Não era porque José teve medo de Deus, porque ele teve medo do projeto de Deus, mas é porque José precisava dessa força tão especial, tão própria de Deus. É como cada um de nós, quando nós estamos num momento tão difícil, de dúvidas, de incertezas, e nós precisamos ter de fato a certeza da mão de Deus segurando a cada um de nós, para que nós tomemos iniciativas e também atitudes. O anjo disse a José: não tenha medo não, o Senhor também é contigo. Da mesma maneira que o anjo disse a Maria: não tenha medo não. Um convite que eu faço a você que está em casa, também é esse. Todas as vezes em que você, porque isso acontece comigo também, em que você estiver cansado, quando você achar que o problema é maior do que você, quando você, talvez no momento da sua vida que você diga: olha, eu não consigo rezar, não consigo mais viver a minha fé, acho que a minha fé é pequena demais. Nesses momentos mais complicados e sombrios, sinta-se, faça esse exercício que os padres jesuítas nos ensinaram. Ouça a voz de Deus. Nesse caso, por intercessão de São José, ouça José, dizendo também, como o anjo disse a ele: não tenha medo. É fácil isso? Não, não é fácil. A gente não tem varinha mágica para ficar dizendo que isso vai passar de uma hora para outra. É claro que não. Mas sinta, naquele momento mais difícil, a voz de José dizendo: não tenha medo. Por que eu estou dizendo isso em relação a São José? Porque quando uma pessoa passa por um sofrimento, por uma dificuldade, ela conversa com a gente sobre aquele momento difícil, e ela superou aquele momento difícil, nós temos, de fato, nesse caso, um apreço pelo conselho daquela pessoa. Porque a gente diz: se aquela pessoa passou por isso e venceu, por que eu não? Porque eu não posso fazer a mesma experiência? Porque eu não posso viver com a mesma intensidade a minha fé? É porque José viveu esses momentos difíceis da vida dele, de assumir Jesus, de proteger a Maria, de fazer aqueles momentos tão difíceis, a fuga para o Egito, o retorno, ter o medo de que seu filho pudesse ser morto, ser assassinado e tudo mais. Ele viveu na carne momentos difíceis. Por isso, como ele ouviu do anjo: não tenhas medo, que você ouça José dizendo a você na sua oração, mesmo na turbulência da sua oração às vezes: não tenhas medo. Como eu passei por grandes dificuldades, você também passa por grandes dificuldades, eu intercederei por você. Nada melhor do que uma mão amiga quando as coisas parecem estar nos sufocando e nos prejudicando. Então hoje, nessa nossa liturgia, coloque isso como uma referência para você a partir do texto de hoje. Ouça São José dizendo a você: não tenhas medo.